We all are, we all are God's creation. Somos todos criação de Deus. So Baba has lot of love for each one of us. Então Baba tem muito amor por cada um de nós. And when I have love in my heart, Quando eu tenho amor em meu coração, I am able to experience Baba's love. sou capaz de experimentar o amor de Baba. Same is the quality of peace. O mesmo com a qualidade de paz. I have to make myself peaceful Eu tenho de me tornar pacífico, so that I can experience de modo que possa experimentar peace from ocean of peace. paz do oceano de paz. Love and peace Amor e are paz very, very important qualities for the person. são qualidades muito importantes para uma pessoa Also for the world, whole world, e também para o mundo inteiro. being loved. O mundo todo quer sentir que é amado So be peaceful. e também quer se sentir em paz. As a soul, Como alma, I am a loveful and a peaceful being. eu sou um ser amoroso e pacífico. These two are my eternal qualities. Essas duas são minhas qualidades eternas. So sit in the feelings of love and peace. Sente-se com os sentimentos de amor e paz. Connect with one who is ocean of love and peace. Conecte-se com aquele que é o oceano The vibrations, de amor e paz e espalhe as creating a vibrações, peaceful atmosphere. criando uma atmosfera amorosa, pacífica, And serve the world, all the souls of the world. e sirva todas as almas do mundo. Experience love and peace. Faça com que elas So receive experimentem blessing from Baba. amor e paz. Receba então Drishti de Baba. Palavras de diamante de Daddy Yankee. Baba diz: meu filho amado, eu ouço através de você, falo com você, sento-me com você e como com você. Ou seja, esse tanto deve ser sua lembrança. Se você andar, Baba diz, ande em silêncio, não fale, não fique olhando aqui e ali. Então, ficar em solitude, ekant, significa ficar na lembrança do único. Ekant, mien, ser introvertido e ficar em solitude. O intelecto deve estar muito quieto, concentrado. Pelo poder de concentração, todos os outros poderes trabalham conosco. Eles automaticamente funcionam. Você não dirá que esse poder é menor dentro de mim. Isso não está certo, não combina com você. Especialmente os 8 poderes que são mostrados como 8 braços para as divindades, significa que aquelas divindades são Shaktis,
porque elas têm esses 8 braços, 8 poderes. Então, pelo yoga, esses poderes vieram. E hoje Baba diz, este é o exército Shakti. Assim, pelo yoga veio o poder, pelo poder de concentração, todos os 8 poderes estão presentes. Não que vocês chamem um poder e venham algum outro poder. Não que vocês entrem em expansão e então vem o poder para trazê-lo à essência, para retrair. Não. Não que veio alguma tristeza ou desânimo e então veio o poder da tolerância. Não. Ao ficarem na consciência de alma, cada poder vem de acordo com a situação. Desse modo, esse poder faz um bom trabalho. Tudo que a alma precisa está em Deus, Dandi Jen. Parivar, hoje é o dia 12. Fonte de verdade, alma, ensinar e puro. Shanti. Om Shanti. So wonderful. É maravilhoso Hear few words from Dadi. ouvir apenas algumas palavras de Dadi Janki. She wants us to be Ela quer que a gente seja perfeito, with the power of com o concentration. poder da concentração. The right power should emerge at the right Os poderes corretos deveriam emergir na hora certa. Então, isso é muito bonito. Baba is ocean of knowledge. Baba é o oceano de conhecimento. And Baba is also E purifier. Baba também é o purificador. He is our father. Ele é nosso Pai. And as father, he E has como come Pai, Ele veio to give us knowledge. para nos dar conhecimento como Pai. To give us knowledge. Ele vem para nos dar conhecimento. Because Brahma Baba, Porque when he Brahma came, Baba, quando ele is veio, part of father. ele veio em Brahma Baba para desempenhar o papel de pai. Pelo conhecimento, nós nascemos espiritualmente. So as a child of Então, Shiva como Baba, um filho de Shiv Baba, I always given this aim to become like Baba. eu sempre recebi essa meta de me tornar como Baba. My qualities, my Minhas powers qualidades, meus should be like my poderes father. deveriam ser como os de meu I should pai. claim inheritance Eu of deveria reivindicar a herança do pai. I think we all have Penso que experience in our todos life nós experimentamos em nossa vida lógica what father tries to teach. o que o pai tenta ensinar. Parents always Os talk about pais clan, sempre falam sobre o clã, sobre os good valores, relationships, bons relacionamentos. and always create E sempre criam em nós love, peace, amor, harmony, paz, these harmonia, qualities. essas qualidades. I don't think there are any parents Eu who acho would que want não há children nenhum pai e mãe que quer que seu filho brigue. always will say love with Eles stay in sempre love with dizem: love, vivam share com everything with amor, each other, compartilhem as with each other, coisas uns com os outros, sejam share everything, cooperativos, compartilhem care tudo. for each other, right? Tenham zelo, cuidado uns com So os these will outros. be teachings of father, Então, esses serão os ensinamentos but all de this um is pai, also mas based on knowledge. tudo isso é baseado no conhecimento. And then prepares a child
Então, ele prepara a criança para ir para um professor. Os pais têm de mentalmente preparar os filhos para irem à escola, certo? Então, o conhecimento é mais. Nós estudamos de tal modo com o professor que há uma fonte de renda. O professor ensina de tal forma que aquilo se torna a nossa carreira e sou capaz de ganhar meu sustento. Mesmo Baba sendo o oceano de conhecimento, mas como o pai, como ele ensina, o que ele ensina. É realmente uma boa experiência e todos vocês podem pensar a respeito. Mesmo que seja o mesmo Baba. Eu vi Baba como pai, eu fui sustentada por Baba. E depois, quando Baba tinha de ser o professor de manhã, Shiv Baba tinha que ensinar por ele. A personalidade dele era completamente diferente naquela hora. Ele queria nossa atenção completa. Como revisar a Murli e como dar conhecimento. Em Madhuban, qualquer um que fosse uma pessoa nova, Baba enviava uma de nós para ir e conversar com aquela pessoa, mesmo que fosse um visitante apenas. Eu me lembro, uma vez eu fui enviada e quando voltei, Baba disse: de onde ele é? O que ele faz? Ele é um engenheiro, um médico, um homem de negócio. Eu falei: ai, Baba, eu não me perguntei. Então, Baba nos ensinava que tipo de apresentação deveríamos receber daquela pessoa antes de começar a falar. Porque se ele é um médico, você tem que falar sobre alma e corpo. Como o corpo tem de ser cuidado pela alma. E Baba dizia: inspirem-nos a serem duplos médicos. E se alguém é um engenheiro, então fale naquela perspectiva. Então, Baba nos ensinou como falar, como apresentar o conhecimento. Mesmo, eu me lembro quando a gente era enviada para alguma conferência, Baba escrevia: compartilhe esse ponto sobre a paz do mundo, compartilhe esse ponto sobre devoção. Baba enviava ou então falava nas Murlis os pontos que eu deveria partilhar. Então ele desempenhou o papel de professor, de modo que quando nós nos tornássemos professores, o pai nos ensinaria bons modos. Quando você fala, seja gentil, suave, respeitoso. E como professor, ele nos ensinava a aprender e a ensinar. E ele gostava que às vezes outros diziam a Baba como nós explicávamos. Uma vez Baba disse na Murli, quando há exposições, tantos tipos diferentes de pessoas vêm. Então Baba pedia para um ou dois
irmãos bem cultos, e falou, veja como eles explicam. Essa pessoa explica de uma forma apropriada, aquele outro não. Então a Baba novamente nos explicava. Eu ainda me lembro de Baba como professor, me lembro muito. Baba disse, se você for e não falar apropriadamente, eles dirão, quem é seu professor? Quem está ensinando vocês? Porque um bom estudante sempre glorificará o nome do professor. E Baba, então, como Satguru, guia supremo, explicando a nós a filosofia do karma e nos dando direções. Muito como eu discerno e decido o que o Satguru me ensinou. Lembro-me, sempre havia algum projeto, algum planejamento. Então, a gente vinha, compartilhava as notícias com Baba. E Baba imediatamente falava, isso é uma perda de tempo, perda de dinheiro. Isso vocês devem fazer assim, assim. Ele explicava tudo. Então, é como o Satguru sempre dando direções, conselhos. Então, seguimos as direções do Satguru. Porque o Guru é guia. Em nossa jornada espiritual, Baba é guia. É por isso que quaisquer direções que recebamos, chamamos de Shrimad, direções elevadas, orientações. O professor nos ensina, o Satguru nos guia. Por isso que quando ouvimos a Murli, lembro-me, certa vez, eu peguei algumas semanas, enquanto lendo a Murli, tentava sentir, como pai, o que ele está dizendo. Claro, muitos de nós que estivemos com Brahma Baba, nós o vimos desempenhar o papel como pai, cuidando da nossa comida, do nosso bem-estar, um sustento muito, muito bom. Então, todos vocês têm de sentir a partir da Murli, experimentar a partir da Murli. Agora o pai está falando. O professor está ensinando e o Satguru está dando orientações. E também, como Satguru, ele é o purificador. Como temos de ser livres dos 5 vícios, nos tornarmos puros a partir de impuros. Então, o Pai nos prepara para a família divina, para estarmos na família ilimitada. No início havia 300 deles. Como Pai, ele cuidou deles, ensinou como ficar juntos, cooperarem, como lidar com a família, seja na questão de cozinhar, de lavar louça, cuidar dos carros, dos ônibus. Tudo isso o Pai os ensinou. E quando alguém estivesse doente, como cuidar. Portanto, o Pai purificador
purificador de fato é o Satguru, giving us direction nos dando so direções, that we don't get de into modo any que more bondages. não entremos em mais escravidões, Because he guides us porque for Ele nos guia liberation and liberation. para liberação e liberação na vida. Mukti Jivan, Mukti Sadgati e Jivan, Jivan Sadguru. Mukti. So even if he is one, Mesmo que ele seja um, but you can experience the você part pode he is playing experimentar o papel que ele está as desempenhando father, de teacher pai, and Sadguru professor e and Satguru purifier. e purificador. Because Baba's Porque teachings are os to make us ensinamentos de Baba são para nos to tornar make us deity. puros, dignos de adoração, divindades. It's not just, Não okay, é I know só o knowledge, que eu sei conhecimento, so I'm a good student, eu sou um bom estudante, but then also, mas even to também, be a good student, mesmo para ser um bom estudante, purity helps pureza nos us have ajuda subtle intellect, a pure ter um intellect. intelecto sutil, puro. So when Baba says that Quando o Baba diz, the milk of the lioness can o only be in leite golden da vessel, leoa só pode ficar numa vasilha de so I ouro, have to make my eu intellect a tenho de golden tornar vessel. meu intelecto uma vasilha de ouro. And that's why at one É point por Baba isso said, que, em certo momento, o Baba diz dharna no my intelecto, intellect ou should be able seja, to o ingest. intelecto deve ser capaz My de intellect should assimilar, ele deve absorver. So it's very, very, really interesting É muito to interessante experience experimentar, all three sentir relationships todos esses três by listening to relacionamentos Murli. ao ouvir a Murli. Of course, when we sit with Claro, quando Baba, nos we can sentamos com always Baba, create different podemos relationships. sempre ter relacionamentos diferentes, But as mas knowledgeful, as purified, como cheio de the conhecimento, experience of purificador, all three relationships a are experiência em equally important. todos os relacionamentos também é muito importante nesses três That my relacionamentos. impurities E are being sempre removed. sentir que minhas impurezas estão sendo I'm becoming removidas pure. e estou me tornando puro. No other knowledge, Baba said, Nenhum can outro make you conhecimento, pure Baba from diz, impure. Knowledge pode is te not to make tornar pure from impure. puro a partir de Just impuro. to go Conhecimento não é para that tornar become alguém pure. puro. Or do fasting, do tapasya. Não é que você vá se banhar no Gange, fazer jejum, você vai se tornar puro. Mas aqui, Is making us Baba, pure. pelo conhecimento, está nos So that tornando means my puros. intellect Ou seja, meu taking intelecto that understanding in such a way ao that entender de every day tal there is modo more and more que todos os unlimited dias há cada vez mais um desgosto, and subtly um naturally dissabor renunciation of e uma vice renúncia sutil, natural or dos attractions vícios of the world. ou atrações ao When we come mundo. to Baba, Quando a our gente vem a feelings are Baba, simple. a gente se torna tão We simples. don't want any A attraction gente não quer nenhuma atração, consciência de corpo, towards anyone or para anyone ninguém, towards me. nem ninguém para mim. And that's the Nem eu purity. para ninguém, nem ninguém para mim. E essa é a pureza que o Baba nos ensina. E isso, claro, Consciousness. é pela consciência de alma. So more you think about Então, how quanto mais você he is pensar sobre purifier como ele é o and his purificador teachings connected with e seus ensinamentos estão making conectados, me pure. isto me torna Just puro. imagine how can father be Imaginem como o purified pai pode ser o purificador, mas aqui sim, because he is ocean of porque knowledge. ele é o oceano de conhecimento. So we don't take dip in Então, Ganges. não damos um mergulho no Ganges, mas todas as manhãs a gente dá um mergulho no oceano. So it's really, really beautiful Portanto, experience. é uma experiência muito bonita. Last night I just felt Ontem à that noite eu senti a Vyakti Parivar que a started with Vyakti few hundreds, but now Parivar we are começou com many algumas thousands centenas e agora a gente é muitos e so sei there que might be muitos some também aspects juntaram. of Então, Murli deve ter alguns aspectos da that they Murli find that que, they need to know more. que eles precisam saber mais. So if you have any questions Então, se vocês connected with tiverem Murli, quaisquer
perguntas relacionadas a Muli, vocês podem sempre escrever ao Avyakta Parivar, porque eu me lembro, ontem à noite estava pensando, na Índia, quando a gente tinha um grande jantar, a gente tinha um prato bem grande. E eles colocavam 20 variedades de comida, especialmente na Gujarat e outros locais. Eles chamam aquilo de thali, bem grande. As pessoas olhavam, alguns conseguiam comer, mas outros falavam, não, eu só posso digerir esses 3 ou 4, vou pegar isso e comer. Então, o Murli também tem tantos pontos, então peguem 2, 3 pontos, como a gente está fazendo agora, e tente revolver aquilo. Porque, porque revolver significa criar a manteiga do leite. Mas também revolver, comparado a mastigar. Mastigar significa criar energia. O tanto que revolvemos o conhecimento. Eu também pensei, hoje de manhã, Manan e Swachintan, Manan Chintan, também é moer. Você moe. E aí, quando você usa, aquilo fica fácil de digerir. E também nosso entendimento diário melhora cada vez mais. A gente entende conhecimento quando ler, mas a gente ainda continua a entender. Aquilo tem de se tornar sua sabedoria, tem de aumentar a sua pureza. Então, a gente ainda está na jornada e a gente continua a ouvir. E nosso entendimento fica melhor, nosso dharma, nossa pureza, tudo melhora. Então, não fiquem assim surpresos com no conhecimento. Definitivamente vocês podem escrever e a gente pode ajudá-los a entender mais. Om Shanti. Om Shanti. Obrigada, Bhumi. Muito obrigada, Sister Mohini. Essa ideia de Baba, que é mas tem esses 3 aspectos, que esse modo incrível de absorver a Muli e sentir como Baba é nosso pai, professor e Sadhguru. Eu estava me lembrando que, às vezes, o conhecimento, a gente fica assim, surpreso, porque muitas ondas vêm em uma só Muli. Quando eu comecei em Londres, lá estava a Didi Sudesh, e ela me deu um conselho muito bom. Ela disse: há tantas coisas para entender, comece a praticar as coisas que você entende, as coisas que você não entender, deixe de lado para você depois pegar aquilo, de modo que você possa trabalhar naquilo que você entende e de modo que você purifique um pouco mais o intelecto e você possa então ver o outro lado. Isso foi uma recomendação incrível, porque especialmente nos corpos ocidentais, com background cristão, conhecimento é bem grande. Então temos de ver os sentimentos. Eu gosto dessa ideia. Simplesmente pegar os sentimentos de Baba como pai, professor, o que ele quer da gente. E um dos modos que deveríamos... Porque há segredos na Muli.
outro dia, outro dia, outro dia, e de fato eles estão conectados de alguma forma. A mulher de hoje estava tentando conectar com a de ontem, e a grande palavra de ontem foi negócio, contrato. Um dos grandes modos de ouvir a mulher é pegar os títulos diferentes de Baba, as qualidades, atributos dele, e cada um deles está conectado com o que eu tenho de fazer. Vamos dizer, eu peguei na mulher de hoje, por exemplo, Baba é aquilo que acerta tudo o que saiu errado. Então, esse é um papel que ele tem. Mas qual é o meu lado? Do meu lado, como eu vou pegar aquilo que o Baba está oferecendo para acertar as coisas? O que é que precisa ser acertado, esticado em mim? Então, esse é o meu papel, minha parte do contrato. Ele acerta o que está errado. Então, eu tenho de deixar que Baba faça isso comigo. Na mulher de hoje, por exemplo, há muitos títulos. Por exemplo, Senhor Inocente, qual é o meu relacionamento? Porque se eu trabalhar nesses relacionamentos, em primeiro lugar, eu posso receber um material muito bom para minha conversa de coração com Baba. E é uma parte essencial de nosso trabalho. Então vamos entender como ele é o Senhor Inocente, como eu me aproximo do Senhor Inocente, qual é o meu papel nessa conexão com o Senhor Inocente. E como o Didi disse, com frequência na mulher, a gente pega a palavra, Baba é o Pai, Ele é o professor, o Satguru, Ele é o doador de salvação para todos, Ele é o Criador, oceano de conhecimento, purificador, incorpóreo, alma suprema, tudo isso, todos esses títulos, atributos, estavam na mulher de hoje. E cada uma delas tem o meu papel. Desculpe, a minha parte no contrato. Como é que eu entro nesse contexto? Não é apenas um conceito, é um relacionamento. É a base para eu me aproximar de Baba e ser capaz de me purificar mais. Então é incrível. Se a gente for atento a isso, eu tenho de fazer a minha parte do trabalho. Eu tenho de moer meus próprios ingredientes e tornar aquilo específico para mim. Hoje, então, nós começamos a Amrita Vela com essa ideia de o Pai é aquele que acerta tudo que está errado e veio para me ensinar. Isso é uma experiência tão incrível. Pensem nisso. Eu não tinha esperança nenhuma, ele veio e ofereceu para me esticar, me ensinando as coisas certas. E os segredos principais que ele me ensina, eu peguei além dessa ideia de negócios nos relacionamentos. O ponto que eu peguei foi: toda a criação é a propriedade do único Criador. Então, como eu me relaciono com essa questão da propriedade? Tudo é propriedade dele, nada é meu. Eu peguei. Para onde foi seu intelecto? Para onde meu intelecto vai? Eu chequei nos controles. Para onde o meu intelecto foi? E Baba também disse alguma coisa que não se lembre das coisas que vão terminar, porque quando uma casa nova está sendo construída, você esquece da velha, a sua atenção vai para a nova. Então, nos controles, simplesmente ficar desapegado da vestimenta velha e ser uma alma de 84 nascimentos. E mais tarde, quando fizemos o registro, como foi a experiência de permanecer de
todos esses assuntos inúteis e fazer com que as coisas sejam relevantes. Então, se a gente... Vamos colocar, então, essa nuvem de palavras. Então, o conhecimento é grande, apareceu muito nesses dias. Religião, que seria o Dharma. Qual é a religião da alma, qual é a religião das divindades e assim por diante. Religião Brahmin, o Dharma Brahmin. E a alma novamente. Conhecimento, religião e alma. São as 3 palavras-chave. Na hora da Murli, eu dei para vocês o background para se prepararem para amanhã. E Didi deu uma explicação incrível sobre ouvir nessa questão de pai, professor e Satguru. Então, na hora de ouvir a Murli de amanhã, quais são os relacionamentos principais com Deus mencionados na Murli de hoje? E o que eu aprendo deles? Então, Didi fez esse preâmbulo. O segundo ponto, a prática nos controles. Eu verifico se minhas ações estão combinando com o meu Dharma de ser um Brahmin. É a minha honra, o meu Dharma. Então, eu verifico se minhas ações estão combinando com o meu Dharma. E depois, à noite, amanhã, quando formos escrever o cartão, quanto experimentei pertencer a Baba hoje. Então, há muitos modos de nos aproximar de Baba, o quanto eu experimentei pertencer a Baba. E para Amrit Vela, eu estou completamente imerso no Dharma puro, na religião, de ser uma alma Brahmin e ficar nesse sentimento. Espero que todos estejam tendo um progresso muito bom com esses exercícios. Então, Om Shanti a todos. Baba quer que a gente seja os passarinhos que engolem todo o oceano. A gente às vezes ouve a Murli falar, já ouvi tudo. Então você ouve com esse pensamento de que eu ouvi, já ouvi, é repetição. Mas como você está explicando, estamos indo cada vez mais profundo quanto eu me tornei a personificação, quanto eu realmente sou um master oceano de conhecimento. Como disse, Brahma Baba nos ensinava como dar palestras, quando alguém vinha, como apresentar o conhecimento, de que profissão aquela pessoa vinha falar daquele modo. Tudo isso eram ensinamentos e também nos sustentou como pai, cuidava de nós, a cada detalhe de nossa vida em Madhubã. E professor, e claro, nos orientando o tempo todo. Então, temos de realmente, nós ainda temos de estudar pelo tempo que a alma estiver no corpo. Baba disse até o último fôlego, como mamã. Ela estava ouvindo a Murli no último dia. Então, alguns dias atrás, uns dias antes, eles foram para a mamãe e falou: Mama, você é Sarasvati, você explica o conhecimento tão bem, a Murli de Mama antes de Baba. Então, por que você precisa ouvir? Ela disse: eu verifico cada ponto. Eu me tornei uma personificação daquilo, eu me tornei Swarup daquilo, e estou ouvindo. E que serviço eu ainda não fiz? Didi sempre dizia: qualquer serviço que
A gente ainda não fez, temos de fazer, porque essa é a direção de Baba. Então, sempre existe descobrir, depende de nós. Esse é o nosso lado do acordo. Baba nos dá essas coisas e a gente tem de trabalhar. Por isso que eu gosto quando Baba diz, sim, você tem de refletir, revolver, tem de mastigar, tem muitas formas diferentes. Então, obrigada, Om Shanti, Brother Ken. Om Shanti, Didi. Bem-vindos a Avyakti Journey Adidev, histórias especiais daqueles que estavam com Deus. Adidev, o primeiro homem. Parte 15, mudança para a casa Pokhran. Em 1956, o governo de Rajastão enviou um aviso à Universidade Divina para esvaziar a Casa Kota e a Casa Dopur, em Madhuban. Estava escrito no edital que essas casas seriam usadas para novas experiências pelo governo e seriam transformadas em uma hospedaria para oficiais do governo, Circuit House. Reajustar um grupo tão grande de estudantes divinos agora era uma grande questão para muitos dos filhos de Baba. No entanto, Brahma Baba estava firme em sua fé em Deus e em suas maravilhas. Baba não foi tocado por esses pensamentos inúteis e preocupações. Baba dizia aos filhos, doces filhos, continuem a trabalhar arduamente. Não deixem sua mente vagar nesses pensamentos. Tudo o que for acontecer, acontecerá. Simplesmente desempenhem seus papéis. Mais tarde, Baba disse aos filhos para escreverem uma resposta de volta ao governo. Ele disse para dizer a eles que esta é a única universidade divina onde o caráter de tantas crianças está se tornando elevado. De fato, o governo do Rajastão deveria se orgulhar de ter uma universidade tão elevada em suas terras. Alguns dos estudantes divinos encontraram-se pessoalmente com o ministro-chefe do Rajastão e explicaram todo o assunto. No entanto, ele disse que esse projeto chegou a um ponto em que cancelá-lo não é uma opção. Os engenheiros já haviam começado a trabalhar no planejamento desta hospedaria. A única coisa que poderia ser feita era dar a eles mais tempo para esvaziar as casas. Baba dizia que uma história similar também foi escrita no Mahabharata, onde os Kauravas negaram dar mesmo 1 metro quadrado de terra para os Pandavas. Baba disse, se esses ministros tirarem esta casa de nós, simplesmente pensem que eles estão desempenhando seus papéis de 5.000 anos atrás. E se não nos derem lugar suficiente para fazer o serviço divino, mesmo assim não há nada com o que se preocupar, porque, tendo um lugar de 1 metro quadrado, podemos reivindicar os 3 mundos. Por fim, um lugar chamado
Pokhran House, perto de Kota e Dopur House, foi encontrado para ser usado para o serviço. A casa Pokhran parecia muito antiga do lado de fora, mas o terreno para essa casa era grande o suficiente para os filhos ficarem. Baba ordenou que se iniciasse a construção de mais quartos no grande terreno da casa Pokhran. Baba até providenciou a construção de um centro de treinamento para professores. Os pensamentos de Baba para a criação eram muito elevados e únicos. Baba pegava um papel e caneta e ele mesmo desenhava a planta para a construção e dizia: é aqui que meus filhos ficarão felizes. É aqui que eles estudarão o conhecimento divino. A construção será feita com menos custo, mas com alta qualidade. Este lugar deve ser feito de tal modo que quando os filhos vierem aqui, cansados dos obstáculos de Maya, eles experimentem um descanso muito alegre e se esqueçam completamente do mundo velho. मधुबन कितना मधुर मधुर है मधुबन कितना मधुर मधुर है. Muitos filhos vieram a este lugar de serviço durante a época de construção. Baba segurava a mão deles e dizia: venham, filhos, deixem Baba levá-los e mostrar-lhes a nova construção. Enquanto segurava suas mãos e caminhava, Baba perguntava: com quem vocês estão caminhando? Vocês são Rajrishis e Rajyogis. Já que vocês estão se tornando príncipes e princesas, de fato, ao sentar, ao caminhar, seu modo de estudar tem de ser o mais elevado. Por enquanto, vocês terão de se sentar neste banco, porque estamos vivendo uma vida de renúncia e empenho. O momento atual é para viver uma vida de simplicidade. No entanto, mesmo que vocês estejam sentados neste banco simples, seu enlevo é tal que mesmo Shri Lakshmi e Shri Narayana não sentiriam tal enlevo divino enquanto sentados em seu próprio trono. Ao segurar o dedo de Baba, havia tal corrente que tocava o corpo e a alma, de uma forma que isso preenchia os filhos com um poder extraordinário. Depois de fazer a visita pela Baba levava os filhos para o quarto onde eles ficavam e perguntava: filho, você não está cansado, está? Veja, como esse tolho especial. Baba especialmente fez isso para seus filhos, há muito perdidos e agora encontrados. मीठे बच्चे माँ कहे मीठा हमको बनाया उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया हो सबका प्यारा बनाया हो मीठा हमको बनाया हो सबका. Haverá continuação.
cultivar uma família de anjos unidos no amor pelo único.